Olá, olá, boa noite. E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal chegando aqui, ficar um pouquinho mais próximo aqui do, do vídeo. Agora sim. Opa, tem o pessoal entrando. Boa noite, Márcia Rocha, ó, JPG Leite, Diego Anomal, Luciene, Marco Carvalho, Pedro Moura, boa noite, Pedro. Opa, Léo Costa, saudações vascaínas. Isso aí, Vascão, um abraço. Pedro Henrique, 99, Isadora Gagliardi, Marco Carvalho, oi, boa noite, Marco. Alex Moretti. Paulo, quando você acha que os empregos vão aumentar? Já está aumentando, né, Pedro? Mas acho que esse mês a gente já começa a ter uns números mais claros aí de desemprego. O Gustavo. Não, Gus Tavares reduzir salário de funcionário público que já pode ser aposentado a prejuízo? Acho que não. Guilherme Carnicelli, onde o Vitor está com a cabeça, meu dinheiro, quero saber onde vai exatamente. Boa noite, ouviu a fala de Maia no Instagram sobre recursos para o Rio? Luciene perguntou, não vi, Luciene. Hugo Zanchetalbani, mandando aqui um abraço. Rodrigo Rezende, sempre presente, né, nosso presidente do novo municipal do Diretório Municipal do Rio de Janeiro. Um abraço para Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. É o Regis Damasio mandando aqui. Diego Nomal, boa noite, Diego. Não, Diego Anomal, desculpa, Diego. Marco Carvalho, se puder olhar a mensagem no direct, tá bom, vou dar uma olhada. O Bianchi falando aqui que o Estado não pode inibir liberdades individuais. Ó, tô aqui falando com vocês, Carol Ganim entrou, minha irmã também. E hoje a gente vai ter aí um convidado especial. Boa noite, Carol Ganime, minha irmã. Convidado especial aqui. Vocês sabem que a Fiocruz está sendo referência aí nesse combate aí ao coronavírus. E a gente vai ter um convidado que sabe tudo sobre a Fiocruz. E esse é um dos objetivos de hoje, a gente conversar sobre a atuação da Fiocruz no combate ao coronavírus, né? Qual é a participação, qual a importância. E para isso, deixa eu ver aqui se nosso convidado está aqui presente. Ó, a Aline também, Aline Arquitetura e Design, minha amiga, pessoal de longa data. Cadê? Ainda não vi aqui o nosso convidado de honra. Deixa eu ver aqui se ele aparece. Ainda não. Esse convidado é fera, a Naira está falando aqui. Doutor André Moura também presente. Hugo Zanchetalbani. Quais são as chances de aprovação do projeto que prevê desconto do alto escalão do funcionalismo público? Por enquanto acho difícil, mas quem sabe em breve aí com a crise continuando, se o funcionalismo público não vai entender a necessidade de contribuir também, né? Enquanto Pedro Moura perguntando quanto tempo o Brasil se recupera. Olha, vai demorar, mas eu acho que a gente, conseguindo aprovar também as reformas estruturais, aí a gente consegue voltar aí a recuperar. Ana Vasques também, um abraço, Ana. Luciene, preocupação com a alteração desordenada do Plano Mansueto. Então, Luciene, na verdade, o Plano Mansueto vai ficar para depois. A gente deve aprovar semana que vem, acho que segunda-feira, um plano de recuperação para os estados por conta da crise. Um abraço aqui da Cate Gralato de Magé. Obrigado, Cate. Um abraço para você, para todo mundo de Magé, do Novo de Magé. Bruno Sucesso, Leléo, Rubi Pessoli. É isso aí. Também acho que é hora de todo mundo fazer um pouquinho de sacrifício. Bom, estou esperando aqui ainda nosso convidado que não entrou. Deixa eu ver se ele está aqui na lista dos que estão assistindo. Não estou vendo ele aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui sobre as coisas que estão acontecendo na Câmara, no Brasil e no mundo. Isso a gente vai falando aí sobre essa semana. Foi uma semana com bastante votação. A gente teve votação segunda, acabou não tendo a votação, mas a gente votou terça, quarta e quinta. Foi a primeira vez em 25 anos da Câmara dos Deputados que
teve votação na quinta-feira santa. É isso aí. A Sara Graziella está perguntando que horas eu pretendo lavar a louça. Eu já lavei louça hoje, mas vou lavar mais daqui a pouquinho. Opa, cadê? O pessoal aqui está chegando, muita gente presente, mas nosso convidado ainda não deu as caras aqui na live. Acho que vamos pedir aqui para a produção entrar em contato com ele para ver se ele aparece aqui em breve para a gente falar sobre a Fiocruz. Enquanto isso, perguntas, vão fazendo pergunta aí, pessoal. Acho que o momento é de perguntas para a gente conseguir conversar aqui. Tem muita coisa para perguntar aqui para o nosso convidado de hoje. Ah, tá aqui, JPG Leite, tá aqui. Vamos convidá-lo aqui. Entrando aqui. Opa, tudo bem? Tudo bem, estava apanhando aqui do sistema, mas deu certo. Deu Boa certo. noite. Ó, estou aqui com o nosso convidado de honra aqui, José Paulo, que além de ser um craque aqui na área de saúde pública, trabalhando aí, né, há muito tempo na Fiocruz, né? E o contato que eu tenho com ele foi graças aí à minha irmã, né, Carolina, que fez me apresentou. O José Paulo trabalharam juntos por muito tempo, né? Muito tempo Verdade. mesmo, né? Em outras Bastante. vidas e agora de novo, de alguma forma, recentemente. Vou deixar você se Verdade. apresentar para começar aqui nossa conversa, para quem está chegando agora e não conhece, para que a gente comece aí o bate-papo. Então, se puder se apresentar, falar um pouquinho dessa história, por que você está aqui com a gente hoje. E antes disso, até te agradecer por ter aceitado esse convite inusitado, né, de falar um pouquinho de saúde pública pelo Instagram. Sei que não é muito a sua praia, mas fico feliz aí que você tenha aceitado esse convite. Tá ok, Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você, com todas as pessoas que estão aí nos seguindo, os seus seguidores em particular. Bom, a minha formação, eu sou farmacêutico, formado pela UFRJ. Depois eu fiz mestrado em Biologia Parasitária na Fiocruz, no Instituto Oswaldo Cruz. Depois eu fiz meu doutorado na França em Bioquímica e Biologia Molecular, na Universidade de Lille, que fica no norte da França. E depois fiz um pós-doutorado no Centers for Disease Control and Prevention, no CDC de Atlanta, por 2 anos. E chefiei o laboratório de virologia comparada e ambiental do Instituto Oswaldo Cruz durante alguns anos, onde já havia conhecido a sua irmã, né, a Carol, Ana Carolina Ganimi, anos antes, como IC. Depois ela fez mestrado e doutorado comigo, né, na área de biomarcadores de infecção hospitalar, a questão ambiental. E depois, bom, eu sou consultor da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, para o grupo de vacinas para rotavírus e norovírus. E depois fui eleito diretor do Instituto Oswaldo Cruz, onde eu tenho um mandato de 4 anos, que começou em maio de 2017 e termina em maio de 2021, precisamente no dia 25. E o Instituto Oswaldo Cruz e a Fundação Oswaldo Cruz, no dia 25 de maio, completam 120 anos. É uma história muito bonita, de saúde pública, né? O Instituto ele foi criado para combater emergências sanitárias e estamos agora diante de uma nova emergência sanitária. Então, é um pouco da história, eu acho que já deu para resumir bem. Legal. E essa atuação agora do Instituto, né, nessa emergência sanitária, né, atual, eu sei que o Instituto sempre trabalha com isso, com vacinas, né, toda essa parte de prevenção. E agora acho que chegou talvez um momento em que a Fundação, o Instituto Oswaldo Cruz, é mais importante ou mais relevante para o Brasil e para o mundo, né? Na verdade, o que a gente tem visto aí, até eu acho que vi recentemente na mídia, né, como referência para as Américas, né, não só para o Brasil, mas para as Américas. Eu queria que Isso aí. você falasse um pouquinho sobre esse papel, né, talvez até fazendo uma introdução qual o papel no dia a dia, de maneira geral, né, não só agora no momento dessa pandemia, mas
E aí entrando aí no papel agora específico da pandemia do coronavírus. Perfeito. Então, assim, eu vou dar uma ideia do que é a Fiocruz, tá? A É. Fiocruz é uma unidade técnico-científica que pertence ao Ministério da Saúde. E ela é constituída por diferentes unidades técnico-científicas, entre as quais o Instituto Oswaldo Cruz. Então, o Instituto Oswaldo Cruz é a célula máter da Fiocruz e ele é uma unidade técnico-científica no Rio de Janeiro, assim como nós temos institutos de pesquisa em Recife, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Manaus, Rondônia, Campo Grande, etc. E dentro desse contexto, nós também temos os institutos que produzem vacinas e kits diagnóstico, que é o caso de Biomanguinhos, e instituto que produz medicamentos, que é Farmanguinhos. E também temos hospitais, 2 hospitais, um pediátrico aqui no Rio de Janeiro, que é uma referência em pediatria, que é o Instituto Fernandes Figueira, e temos um hospital de infectologia também, que é um hospital de referência na área de infectologia, que é o Instituto de Pesquisas, Instituto Evandro Chagas. E temos ainda a Escola Nacional de Saúde Pública, né, e temos o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, ou seja, vários institutos técnicos e científicos. Então, essa é a estrutura da Fiocruz, como um todo, né? O Instituto Oswaldo Cruz ele é constituído por 72 laboratórios de pesquisa, que são reconhecidos a cada 6 anos por pares, ou seja, um processo meritocrático, não é um processo político, a pessoa que se credencia como chefe de laboratório é uma pessoa que tem que ter um currículo para isso, e uma comissão externa que faz essa avaliação, e temos também 23 laboratórios de referência. Então, nesse contexto, o laboratório de vírus respiratórios e sarampo, ele trabalha com todos os vírus respiratórios, né, incluindo sarampo, né, e assim, em função de outras epidemias com H1N1 e o outro, o próprio SARS e outros vírus, ele então faz a pesquisa de vírus respiratórios, né? Influenza, parainfluenza, rinovírus, etc., vírus respiratório sincicial, etc. E agora, em função dessa nova pandemia que surgiu mundialmente, né? Por isso pandemia, então ele foi credenciado pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, como sendo um laboratório de referência das Américas, ou seja, pegando o México ainda como América do Norte até o Uruguai. Então, são pessoas que estão à frente, que têm uma competência técnico-científica muito grande, né, e nesse sentido ajudam, né, o Ministério da Saúde e, consequentemente, aos brasileiros a fazer os trabalhos não somente como referência em diagnóstico, mas também de pesquisa, que é muito importante. A gente tem que pensar na pesquisa como investimento, não como gasto. A gente tem que pensar na educação como investimento e não como gasto. Ok? Com certeza, com certeza. E, Zé Paulo, com relação à pandemia agora do coronavírus, né? Você falou aí da função da Fiocruz de maneira geral, né? Mas agora como é que tem sido a atuação especificamente nesse momento? Bom, a Fiocruz tem trabalhado em diferentes frentes. Então, por exemplo, nós temos o ICICT, né, que é um instituto que trata de toda a parte de comunicação, que engloba toda a parte de bibliotecas institucionais. Hoje a comunicação é um fato, né? Hoje nós temos as redes sociais, você tem uma notícia que sai do Oriente, chega ao Ocidente em segundos, né? Então a informação é muito importante. E nisso é muito importante nós combatermos e não permitirmos fake news. Então as pessoas sempre têm que procurar os sites oficiais, seja da Fiocruz, da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde. Então é um instituto que trabalha muito com a parte de comunicação e isso é muito importante. O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, agora, a Fiocruz está construindo um hospital, né, onde teremos 120 leitos de UTI e 80 leitos semi-UTI, em associação com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, será um hospital referência para tratamento.
Então, isso tem um apoio direto do Ministério da Saúde e eu acho que foi um ganho importante em termos de assistência. Outro aspecto importante são os trabalhos que a Fiocruz faz, porque vocês, conhecendo um pouco o Rio, né, a Fiocruz ela é uma ilha, né, ela é cercada por comunidades por todos os lados, é exemplo da UFRJ e tudo. Então, essas populações são populações extremamente vulneráveis, né, pelas condições de saneamento e também pela questão da água, né, que é muito importante, porque a gente sabe que hoje um dos elementos mais importantes no controle, né, além da questão, né, do distanciamento social, é lavar muito bem as mãos constantemente com água e sabão. É um vírus envelopado, ou seja, ele é muito sensível às questões relacionadas ao sabão, ao álcool em gel. Então, lavar muito frequentemente as mãos é uma maneira que você tem de dificultar a sua infecção, né? E água é importante, né? Uma água potável, onde as pessoas têm acesso a essa água potável para que possam ter certeza, né, que a água é clorada, uma água potável que possa ser consumida corretamente. E tem a Escola de Saúde Pública também, que tem um trabalho importante com isso tudo, né, dentro desse contexto, além de ter um centro de atendimento também às pessoas, né, não somente para a questão do Covid, da doença, né, do vírus, mas também para assistência à população como um todo. E, associado a isso, nós temos vários projetos de pesquisa relacionados. Então, assim, a Fiocruz, ela sendo uma instituição do Ministério da Saúde, ela está tendo um papel importante em diferentes áreas ou diferentes setores dentro de um contexto da sociedade, não só do Rio, mas sociedade brasileira, porque ela está presente em todas as regiões brasileiras. Então, isso permite com que a competência técnico-científica que existe ajude, né, regionalmente aos laboratórios centrais dos estados a ajudar na parte de diagnóstico, na parte de orientação clínica, etc. Então, assim, eu acho que é muito importante que ela tenha esse papel nacionalmente, que seguimos sempre um mesmo protocolo, tudo isso é bastante importante. Acho que consegui dar uma ideia mais ou menos disso. Claro. Com relação aqui, muita gente está perguntando aqui, né, sobre tratamento, né, surgimento de uma vacina ou de algum remédio, alguma coisa que ajude no combate, que hoje até hoje a gente não tem isso, né? Tem aí, até a gente pode falar um pouco depois aí da cloroquina aí, mas a gente tem hoje alguma perspectiva, né, de uma vacina que resolva o problema, não só da Fiocruz, mas do mundo, né, já que tem toda essa integração com outros órgãos do mundo? Olha, desenvolvimento de vacina não é uma coisa simples, né? É uma coisa que se desenvolve a curto, médio, ou melhor, médio e longo prazo. Então, imediatamente, não há possibilidade de se ter uma vacina, né? Obviamente que a ciência evolui muito rápido, então o que eu estou falando isso hoje pode ser que amanhã não seja verdadeiro, mas todo mundo a estimativa que você tenha pelo menos no mínimo de 8 meses a um ano, porque obrigatoriamente você tem que fazer ensaios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, né? Então isso tem que ser feito dessa forma, porque não podemos pegar algo e colocar nas pessoas, porque tem que ser feito de forma segura, né? E que realmente proteja e não cause nenhum dano às pessoas. E aí entra toda a parte de experimentação animal que, infelizmente, é importante e tem que ser feita, a gente não pode abrir mão disso ainda. Então é uma coisa diria para médio e longo prazo aí, pelo menos entre 8 meses, um ano no mínimo, e não sabemos se a gente vai conseguir. Existem algumas plataformas biotecnológicas, principalmente em Israel, onde estão se pensando, né, em outras ações que talvez facilitem, não somente especificamente para o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, mas como uma plataforma que sirva para outros vírus, ou estou falando aqui de vírus, não estou falando de bactérias, mas que sirva como uma plataforma que permita o desenvolvimento.
E isso vai dar um up muito grande em termos, no futuro bem próximo, assim que eu penso, né? Então, assim, hoje, infelizmente não. Em relação a medicamentos, né, existem pessoas no mundo inteiro trabalhando, principalmente, né, com as drogas que já têm atividade antiviral, né? A cada dia, a quantidade de artigos científicos que saem é uma literatura absurda. Então, tem várias iniciativas, mas tudo isso ainda em laboratório, ou seja, você está trabalhando em ensaios em cultura, né, que tem que ser trabalhado em nível 3, que você pensa com uma paramentação específica, com pressão negativa, de modo que você não permita a saída do vírus daquele ambiente. Mas eu acho que é um caminho que talvez seja muito mais fácil do que uma vacina, o que já vai ser um grande ganho, né? Então, a questão da medicação, hoje existem muitos medicamentos antivirais, então temos aí algumas perspectivas, porque as pessoas estão trabalhando conjuntamente na troca de informações, assim que tem que ser a ciência tem que ser feita dessa forma, não é cada um olhar para o seu umbigo e pensar que aquilo ele vai resolver o problema, não. A informação tem que ser transversal e assim as pessoas consigam avançar muito mais rapidamente. E essa cooperação está realmente acontecendo? Ou você acha que tem alguns países ou instituições que não estão colaborando como deveriam, ainda mais nesse momento de crise? Não, o que eu percebo, a literatura como um todo, né, todos os sites estão permitindo as publicações em relação, todas livres, onde todos têm acesso às informações. Eu acho que hoje o mundo, né, eu acho que vai ser uma grande lição dessa pandemia, é que o mundo tem que entender o seguinte, temos que ter condições sociais muito mais justas e temos que ter muito mais solidariedade em todos os aspectos, né? Então, hoje, a ciência ela está sendo muito solidária, muito menos competitiva e muito mais solidária na busca de uma solução, porque é um processo pandêmico. A minha geração, a sua geração e de muitos aqui, nós não vivemos uma pandemia. Nós estamos experimentando pela primeira vez isso em nossas vidas, né? A última pandemia em 1918, né? A gripe espanhola. Então, e hoje dentro de uma era cibernética, né? Onde as informações circulam, etc. Ok? Ok. A Luciene está perguntando aqui, uma pergunta que eu acho que todo mundo deve estar querendo fazer, sobre a hidroxicloroquina ou a cloroquina, né, que muitos estão dando aí como a salvação, né? Não a salvação, mas uma boa forma de tratar o problema. E aí ela pergunta também não só se convém usar, ou como também se procede a questão dos efeitos colaterais nos hospitais da França. Aproveitar aqui para lembrar, estou conversando com o José Paulo Leite, diretor do Instituto Oswaldo Cruz, né, que é uma das áreas, um dos departamentos ou dos institutos da Fiocruz, né, falando aqui sobre o papel da Fiocruz e a atuação do Brasil aí no combate ao coronavírus. Então, o que você acha? A cloroquina ou hidroxicloroquina? Bom, primeiro, eu não sou médico, eu sou farmacêutico. Apesar de ser farmacêutico, a minha área específica sempre foi microbiologia, e em especial virologia. Bom, eu não vou entrar nessa questão. O que a gente tem que entender e o que deve ser respeitado são duas coisas. O médico ele está no leito do paciente, ele está vendo como as coisas evoluem, tá certo? E temos os protocolos científicos que têm que ser seguidos. A exemplo de uma vacina, você tem que ter um protocolo rigoroso para você poder fazer uso daquela vacina. Da mesma forma como qualquer medicamento, né? Então, assim, os protocolos estão aí, muita gente colocando, muita gente investigando, né? Não somente essa droga, como outras drogas, ou associações de droga. E ninguém pode sair tomando o que não tem um protocolo definido. Tem que ser controlado. É isso que eu quero dizer. Então, existem experimentos a favor, existem experimentos que mostram o outro lado que é contra. Então, assim, temos que ter um protocolo controlado e seguir aquilo que a ciência mostra, né? E a própria OMS, neste momento, ela tem recomendações restritas, né, até que os protocolos sejam efetivamente muito bem concluídos. Então, temos que ter muita prudência em qualquer ação que a gente tenha. E o médico ali, com a equipe médica, né,
juntamente com o enfermeiro e toda a equipe médica, eles estão ao lado do paciente, né? Então ele sabe efetivamente o que está acontecendo e como ele deve fazer. Então são decisões que eles têm que tomar naquele momento e cada um poderá seguir um protocolo específico, né? Respeitando-se as questões éticas, né? E as questões de segurança do paciente quando se administra qualquer coisa. Ok? Tá ok, ótimo. Boa resposta. Aqui eu mandar um abraço aqui pro Luiz F29, mandou aqui um salve. Tem mais uma pergunta aqui da Silvia Barroso, né, que falando aqui, lavar o cabelo com sabonete também mata o vírus. Eu entendi, Zé Paulo, que lavar a mão é sempre importante, né? Até mais Isso. eficaz do que o álcool em gel, né? Que o álcool em gel é mais rápido, prático, mas lavar a mão. Então, eu imagino que lavar o cabelo também ajuda a matar o vírus que está no cabelo. Mas não sei, vou te Isso. deixar responder aí. Isso. Então, deixa só assim, eu vou falar um linguajar científico, porque eu tenho a obrigação de falar, né? O vírus é um ser inanimado, então a gente fala assim, inativar o vírus é o processo correto. Então, eu estou colocando assim, o que a gente fala, matar é a inativação do vírus, tá? Como é um vírus envelopado, que esse vírus envelope é um envelope mesmo, um envelope, né, lipídico e com proteínas, ou seja, gorduras e proteínas, daí a importância do sabão. A mesma coisa acontece com o Vibrio cólera. A coisa que você mais faz para combater e controlar a cólera é lavar as mãos com água e sabão. Então, desde os primórdios, lavar as mãos, né, com sabão e água, obviamente, é muito efetivo, né? O álcool gel, ele é efetivo, mas o mais importante é lavar a água com água e sabão. E aí, respondendo Luciane, né, que eu acho que fez a pergunta, então Não, é muito importante foi a Silvia, lavar foi a Silvia. a Silvia, desculpa. Então é Silvia, muito importante lavar, né, o cabelo com água e sabão, o shampoo, tudo que tem saponáceo ou tudo aquilo que destrói gordura é importante. O detergente é importante, tudo é importante, porque é um vírus que ele é sensível a isso. Então é importante que as pessoas lavem a mão com frequência e quando não tem oportunidade usem um álcool em gel. Ou então lava-se a mão e depois se usa o álcool em gel em outras situações. Mas o shampoo serve também, não preciso Sim, substituir sim. o shampoo pelo sabão Não, não, senão meu não, cabelo qualquer sabão vai ficar é muito duro. importante. É isso aí. Tem uma pergunta aqui do Dr. Alain Medeiros, que é meu amigo, fez até uma live aqui com a gente também nesse mesmo modelo. Ele já fez as duas perguntas, você já respondeu, mas a segunda aqui é sobre plasma humano de pessoas curadas. A gente viu que tem alguns lugares que estão testando isso, e a Fiocruz está também fazendo esse tipo de teste. Pergunta aqui Desculpa, do Alain. falhou um pouco na hora que você falou. Pode repetir, por favor? Sobre o uso de plasma humano de pessoas Ah, curadas. sim, sim, claro, porque isso, né, tem que ter um protocolo específico novamente para isso, etc. Mas veja bem, o que é feito também para o próprio vírus rábico, né? Porque o vírus rábico, a letalidade dele é próximo de 100%. Então, assim, em situações extremas, isso você pode fazer, mas tem que ter um protocolo muito bem controlado para ser feito. E isso tem que ser feito também, né, no sentido de que você tem que fazer o controle daquele doador. Não pode ter hepatite B, não pode ter hepatite C, não pode ter portador do vírus HIV, não pode ser portador de doença de Chagas, quer dizer, tem que se fazer todo um screening como se fosse para ser um doador de sangue, né? E com protocolos muito bem controlados é o extremo. Por que isso? Porque o plasma ele vai ter as imunoglobulinas, né, do tipo G, ou principalmente imunoglobulina do tipo G, e que essa imunoglobulina G ela vai reconhecer especificamente os antígenos que o vírus apresenta e neutraliza a ação do vírus. Então, por isso que em situações extremas você consegue fazer isso. Com Vocês estão fazendo protocolos muito bem controlados. E vocês estão fazendo teste sobre isso na Fiocruz? Não, Não, que eu saiba, não. ainda não. Tá? Não Tá. sei se agora, com a própria questão do hospital, que vai ficar pronto em meados de maio,
isso possa ser um protocolo em desenvolvimento, né? A exemplo que tem um Entendi. protocolo, né, Solidarity da OMS, né, um protocolo solidário com vários países do mundo, onde a própria Fiocruz está participando desse protocolo para uso de drogas, ok? Ok. Perguntando aqui ainda sobre a atuação da Fiocruz, né, a gente viu que tem uma campanha que foi lançada agora de um edital, na verdade, né, um edital que foi lançado agora pela Fiocruz para ações em comunidades, né, para receber Uhum. projetos, né, que façam ações ligadas à pandemia em comunidades. Você podia falar um pouquinho sobre isso, Zé Paulo? É, isso é importante porque você está levando, né, educação sanitária para as pessoas. E existem várias iniciativas em diferentes comunidades, né, para isso. E essas pessoas precisam de apoio financeiro também, né? Então, é nesse sentido, na área de comunicação, na área de assistência. Então, é uma coisa muito importante que vai ser um processo meritocrático, né? Eu acho que é muito importante isso. Eu defendo a meritocracia, eu não def, eu defendo sempre a questão técnica. E apesar de você ser um deputado federal e é político, mas você também é uma pessoa técnica, porque eu conheço. Sim. Então, acho que quando você trabalha cientificamente e com conhecimento científico, com a parte técnica, você supera as dificuldades, né? A gente vai superar essa pandemia, eu tenho absoluta certeza, e vamos nos preparar melhor para outras que virão. Essa não será a última, teremos outras. Então, esse trabalho que está sendo feito é um processo de seleção meritocrático e vai ajudar efetivamente muitíssimo a essas pessoas que já têm inserções dentro das comunidades, de modo a minimizar o impacto da pandemia dentro destas comunidades, né? Porque como é um vírus que se transmite, é um vírus respiratório, né? Ele se transmite pelo ar em função de partículas que você elimina tossindo, cuspindo, etc. Então, as pessoas que estão confinadas no mesmo ambiente, a gente sabe que nestas comunidades, às vezes, você tem um local com um cômodo, dois cômodos, com 5, 6, 8 pessoas, até 10 pessoas vivendo. Eu já visitei N comunidades pelo Brasil e conheço razoavelmente ali em volta da Fiocruz, já tenho alguns trabalhos de pesquisa ali com as pessoas. Então, é muito importante esse trabalho que vai ser feito de modo a minimizar o impacto desta pandemia, ou melhor, da infecção viral nessas populações mais vulneráveis. Entendi. Bom, legal. E a relação, isso no Rio de Janeiro, né, é mais forte ainda, né, necessidade desse tipo de atuação. Com relação, você acha que Se a gente você está... imagina uma comunidade como a da Rocinha, com próximo de 400 mil pessoas, tá certo? Isso equivale a uma população da minha cidade, da onde eu sou originário, de Petrópolis. Então, quer dizer, você vê no local uma concentração absurda de pessoas, né? Então, isso é muito complicado para uma doença de transmissão, como é uma casa de transmissão do caso do coronavírus, né? Pela transmissão aérea, por vias aéreas. Né? Zé Paulo, sem entrar no lado político da coisa, mas entrando na questão técnica, a gente tem aí uma definição. Muitos países começaram com o pessoal se chama de quarentena, mas não é quarentena, né, mas um isolamento, um lockdown pesado. Alguns preferiram fazer o inverso, fazer só isolar as pessoas mais sensíveis, né, idosos, pessoas com alguma doença. E Uhum. quem começou de forma mais agressiva resolveu liberar e depois voltou atrás. Quem começou de forma mais solta resolveu fazer agora um lockdown mais agressivo. E aí a gente tem discussões, Rio, São Paulo, estão de forma mais agressiva. O presidente acha que tem que ser uma coisa um pouco mais, sem entrar no mérito político da coisa, mas entrando no lado técnico, né? Até considerando a situação do Rio, que tem a questão das favelas e tudo mais. Hoje a gente está num confinamento máximo possível, né? Algumas atividades continuam acontecendo, mas muitas estão paradas. E muita gente está cobrando, poxa, a gente precisa voltar a trabalhar, a gente tem que. Muita gente, por mais que o governo esteja dando ajuda, tudo mais, mas isso não é o que as pessoas costumam ganhar. Como é que você vê essa questão técnica, né? De, olha,
precisa conter um pouco mais? Dá para começar a voltar algumas atividades? Você tem uma visão sobre isso? Poderia compartilhar com a gente? Olha, primeiro eu defendo exatamente tudo aquilo que o Ministério da Saúde defende. Por quê? Os técnicos que hoje estão no Ministério da Saúde, eu conheço alguns deles, são pessoas extremamente competentes e sabem exatamente o que estão falando, né? O próprio Wanderson é uma pessoa que tem um doutorado em saúde pública, quer dizer, em epidemiologia e saúde pública. Então, assim, primeiro eu respeito e sigo estritamente as orientações que o Ministério da Saúde faz. Temos alguns exemplos de alguns países, a exemplo do que você falou, por exemplo, a Itália, né, o prefeito de Milão falando a hashtag o Milão não para, e foi o que aconteceu, né? A Inglaterra, o Reino Unido, ela começou com um processo, né, de deixar os mais jovens, né, de não fechar escolas, né, as pessoas mais vulneráveis ou mais suscetíveis, os mais idosos ou aqueles que têm uma doença de base, ficariam, então, em regime muito mais de contenção. E hoje, o que aconteceu? O Reino Unido teve que voltar atrás, né? E o próprio primeiro-ministro hoje está numa UTI, etc. Então, assim, eu sigo muito o que o ministro Mandetta coloca, né? Nós estamos aprendendo, a ciência está aprendendo com esse vírus, a epidemiologia está aprendendo com esse vírus, nós todos estamos aprendendo com esse vírus, porque é uma coisa nova, totalmente diferente do SARS-CoV-1, do MERS e do próprio influenza, porque ele é um vírus que ele tem uma capacidade de infecção muito, muito alta, ele infecta muito facilmente. Ele se replica muito bem em células epiteliais, então ele se replica, e por outro lado é bom porque ele é muito sensível aos saponáceos, ao álcool em gel e outros agentes que usam. Então, assim, o que o ministro Mandetta coloca, assim, o Brasil não é igual. O Brasil é um país desigual, seja em concentração urbana, em condições sociais, né, em questões de desenvolvimento. Dentro do Brasil, nós temos diferentes Brasis. Na Brasília, onde você fica, se você pegar o plano piloto é uma coisa, a região, né, em volta, o entorno de Brasília é outra coisa. Sim. Então, assim, existe uma questão social grave, que é a questão do emprego, todo mundo sabe disso. Mas eu entendo perfeitamente as ações restritivas e defendo isso, porque se nós não tivéssemos tomado as medidas restritivas que foram tomadas, hoje nós estaríamos com uma curva muito alta, muitíssimo alta, um pico ascendente grave, e hoje temos uma questão grave, é que tudo vem da China. E não chegam. Ainda tem os Estados Unidos que, por uma questão, né, de uma lei específica, ainda bloqueiam as coisas, né? Então é uma situação muito dura, muito difícil para as pessoas, e temos que buscar e entender e chegar no equilíbrio. Não existe fórmula. Eu acho que a cada dia temos que analisar, os epidemiologistas fazem isso, né, com todas as questões de georreferenciamento, de geoprocessamento, você sabe o que está acontecendo, e eu acho que as ações que o Ministério da Saúde está fazendo, eu defendo estritamente tudo aquilo que a equipe técnica do Ministério está colocando. Eu acho que eles estão fazendo a coisa correta. Podemos errar, ou podem errar, claro, estamos aqui aprendendo, mas eu acho que eles estão agindo com muita competência técnica e corretamente. É um momento de muitas dúvidas, né, Zé Paulo? Acho que o mundo não estava preparado para isso. Espero que com esse caso a gente se prepare, porque como você falou, outras pandemias devem vir, né, no futuro, e a gente tem que estar preparado para isso. E aí o pessoal aqui está perguntando, se a Fiocruz, né, tem recebido recursos, não só agora, mas até ao longo da história recente, suficiente para poder ajudar o Brasil no preparo para casos como esse, ou também de outras doenças, né? Como é que está essa questão financeira? Né? E até acho que até é bom, não só matar a curiosidade aqui do pessoal que tá ouvindo, também é importante para mim, né, para eu entender a importância disso. Como parlamentar, eu posso brigar por essa questão também aqui
tanto no executivo quanto também na nossa atuação no legislativo. Paulo, assim, você já tem nos ajudado bastante no parlamento, quando você, estando na Comissão de Ciência e Tecnologia, né, você faz parte dessa comissão. Sim, Então, isso é muito importante. Eu acho que o ponto número um é o seguinte: sem investimento em ciência e sem investimento em educação, teremos sempre problemas. Tá aí, eu acho que o Brasil está dando uma resposta magnífica em termos de busca de soluções. Você está vendo, seja a USP, Unicamp e outras instituições de ensino e pesquisa no Brasil, buscando saídas em função de você não ter condições tecnológicas de desenvolver algumas coisas. Então, esse é o ponto principal. Eu acho que o que eu poderia pedir a você novamente, assim, a bancada da ciência e tecnologia no Congresso Nacional é muito importante. Temos que pensar em investimento em ciência e tecnologia. Só assim a gente consegue efetivamente uma soberania nacional. Eu acho que sem ciência e tecnologia não temos soberania nacional. Está aí o grande exemplo. Hoje todo mundo dependendo da China. Mesmo os Estados Unidos, né, a primeira potência mundial, com todo o desenvolvimento tecnológico e científico que eles têm, dependem da China. Tá certo? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, o Ministério da Saúde, né, ele tem investido bastante na Fiocruz e em outras instituições, como o Instituto Evandro Chagas em Belém, que também pertence ao Ministério da Saúde, né, a Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, assim, o Ministério está muito sensível e sempre esteve muito sensível às questões de investimento em ciência para a saúde pública, porque, diferentemente do nosso papel, eu estou na Fiocruz há 38 anos. Né? Eu entrei na Fiocruz, pouquinho. entrei na Fiocruz em 2 de janeiro de 1980 para começar meu mestrado. Eu não tinha Então, nascido ainda. então, então eu estou velhinho, eu estou velhinho. Então, o Ministério tem feito isso de uma maneira bastante importante. É importante que a gente tenha uma produção nacional de medicamentos, é importante que a gente tenha uma produção nacional de insumos para diagnóstico, uma produção nacional para vacinas. Isso é muito importante. Hoje, o parque tecnológico que tem na Fiocruz, em termos de setor público, é um dos mais importantes no mundo. E isso tem que ser preservado, porque isso pertence ao povo brasileiro. Então, isso é muito importante que o Congresso Nacional tenha essa sensibilidade, que isso é muito importante, porque assim a gente consegue fazer algumas coisas e não depender exclusivamente do que está no exterior, porque está aí a consequência disso. Eu acho que o mundo vai ter que ser repensado daqui para frente. Né? O mundo vai ter que ser repensado daqui para frente. Então, o Ministério tem feito investimentos importantes. A própria questão do próprio hospital que está sendo construído está sendo investimento do Ministério da Saúde. E outra coisa, né, nós não tínhamos uma lei, a exemplo do que existe a lei para a cultura, para a ciência. Né? E isso é uma coisa que agora vocês vão conseguir, né, vamos conseguir isso. E o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, muito importante para isso. Então, as pessoas possam fazer doações para investimento em ciência. Então, isso é muito importante. Na verdade, até tem algumas leis de incentivo, né, a própria lei do bem e tudo mais, para inovação. Mas ela não é para. Eu acho ela muito mal feita, porque ela não incentiva na pesquisa de base. Ela É isso aí. trabalha muito com a empresa, com aquilo que já está gerando retorno econômico para as empresas e não para a pesquisa de base, que é onde a gente precisa de mais investimento de capital público. Isso vale também para a FINEP e todos os outros órgãos de incentivo à ciência e tecnologia. Né? A gente tem que investir, e é onde, para mim, o papel do Estado tem que ser, é na base da pesquisa, né? Mais próximo possível da base, e não aquilo que é mais próximo do mercado, que a própria iniciativa privada pode entrar com conhecimento. Exatamente. Aí tem um papel importante do BNDES também nesse aspecto. Né? Não podemos permitir que a FINEP seja extinta. E aí eu queria fazer uma colocação aqui em função do que você colocou. Veja bem.
a Fiocruz, enquanto instituição do Ministério da Saúde, nós temos que fazer pesquisa que sejam voltadas para as questões de saúde pública, né? Quem me conhece sabe que eu sempre defendi isso e defendo. A universidade, pelo seu lado, ela tem o direito de fazer a pesquisa pela pesquisa, porque o conhecimento científico ele é universal. E às vezes de um projeto de pesquisa básica, como a gente fala, você pode aplicar essa pesquisa básica no futuro de curto, médio e longo Exato. prazo. Então, o que a gente tem Uhum. que defender é uma ciência com qualidade. Isso que é Exato. importante, a qualidade. A gente tem que ser técnico e a competência que é a coisa mais importante. Com certeza. Ó, mandar um abraço aqui também para o Sérgio Novo, Alexandre Popó, para minha mãe, Marisa Ganimi, também está assistindo aqui, para Sara Graziela Rodrigues, que também está aqui assistindo a gente. Ela está aqui do meu lado também, mas está assistindo a live também. E agradecer a Pra... Yara, porque é a Yara que fez o contato todo aí nesse processo. Exatamente, A tua Yara, assessora. O Bruno Bala também, que trabalha comigo, que também está assistindo. E a minha irmã, né, que eu já falei dela, mas ela que fez aí essa primeira ponte. Vou mandar um abraço aqui também para o Rafael Pina, que está aqui como Pina Sommelier, que está assistindo também. Paulo Lanzelotti. Ah, teve alguém aqui que perguntou, a Adriana Baltazar, teve alguém aqui que perguntou se a pessoa que já foi contaminada já esteve com vírus, seja alguém que tenha diagnosticado não, despertado os sintomas ou não, se ela, uma vez que ela já pegou o coronavírus, se ela está imune daqui para frente. Isso é importante, né? Porque, em geral, eu falo sempre em geral, porque em biologia, né, diferentemente, né, da engenharia ou da matemática pura, né, 2 mais 2 são 4, em biologia, em geral, 2 mais 2 são 4, né? Então, assim, a pessoa que tem uma infecção e ela seja assintomática ou não, ou seja, ela teve a doença ou não, ela vai produzir anticorpos, vai produzir células de memória, e essas células de memória ficam, né, no organismo da pessoa, e se amanhã ela volta a ter um contato, ela já está efetivamente protegida. Isto vale, por isso da importância das vacinas. E aqui eu faço um apelo. Todas as pessoas têm que se vacinar, estando dentro de um processo adequado e seletivo para vacinação, eletivas para vacinação, elas têm que se vacinar. Tem que se vacinar para gripe, tem que se vacinar para sarampo, etc. Então, a vacinação é aquilo que previne. Então, vacina é importante e tem que ser feita. Então, daí a importância hoje, só para fazer um link, todo mundo fala, a Coreia do Sul testou todo mundo. O ideal é você testar todo mundo, mas não existem insumos para todo mundo, infelizmente, né? Tudo está sendo novo, estamos aprendendo com tudo. Então, isso vai ser importante agora, até mesmo na questão do distanciamento social ou não, de você diminuir, né, digamos assim, a quarentena, porque a pessoa que tiver um anticorpo tipo IgG, ela já teve contato de maneira assintomática, ou teve a infecção branda, ou foi hospitalizada ou não, ou seja, ela está protegida. Esta pessoa pode passar a circular depois do período de 15 dias dos sintomas, né? E ela pode circular porque ela já está protegida e vai ajudar a proteger os outros. Porque qualquer processo epidêmico tem uma curva ascendente, chega depois ela vai descender. Isso faz parte do ciclo de qualquer processo epidemiológico, ou seja, isso vai acabar à medida que as pessoas começam a ter imunidade, e aí o vírus vai diminuindo a circulação até ele chegar num nível de circulação muito baixo, onde ele já deixa de infectar as pessoas. Então, os testes sorológicos que o Ministério vai começar a aplicar, eles serão muito importantes no sentido de começar a ver, não, essa população já está protegida, pode ir embora, pode sair, entende? E vai ser assim. Eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer, né? Sim, sim. Às vezes eu Então, tenho assim, muita dificuldade de me expressar, mas... Não, pô, tá ótimo. Acho que você tá se expressando muito bem. Mandar aqui um beijo também, ó. Minha irmã, minha outra irmã, Maria Cláudia também, Ganime, MC Ganime. Ela não é MC, tá? Ela é Maria Cláudia, mas como o nome dela aqui é MC Ganime, todo mundo acha que ela
que ela é cantora aí de funk ou alguma coisa parecida. É, muita gente aqui dando parabéns aqui pela live, pelas suas explicações. Mandar aqui um abraço também para o Aldino, que está sempre presente aqui, meu ex-colega de trabalho do Michelin. E a Sara falou aqui, ó, Sexta-feira Santa com o Paulo, na verdade com os dois Paulos, né? O Paulo Gustavo, que sou eu, e o Zé Paulo aqui. E mais uma vez agradeço, né? Porque não só de estar participando dessa live, mas também numa Sexta-feira Santa. Mas eu acho que é um momento importante que a gente não pode parar, né? Com certeza vocês estão trabalhando muito lá na Fiocruz e aqui é a mesma coisa. O nível de trabalho hoje é de entre 12 e 15 horas por dia, 7 dias por semana. Exatamente. É o nosso caso também. Tá puxado. Estou trabalhando até mais do que no momento comum, né, sem essa Isso aí. pandemia, no caso. Né? Ó, Mas a vale a Aline também pena, está. vale a pena. Eu acho que é isso mesmo. Acho que enquanto servidor público, a gente tem que fazer isso. A gente tem que responder às demandas da sociedade. Isso é o servidor público. O servidor público serve a quem? Serve ao público. Exatamente, é isso aí. E com relação aos próximos passos, né? O que a gente se enxerga, tanto na atuação da Fiocruz, e do Instituto Oswaldo Cruz, quanto do Brasil, né? A gente tem aí mais algo, acho que não chegou no pico ainda no Brasil, muita gente fala que vai chegar agora nesse mês, início do mês que vem, né? E como é que a gente vai agir? E não só nos próximos 2 meses, mas até uma pergunta que surgiu aqui, não lembro quem foi, me desculpa, mas e depois? Né? Quando começar a voltar à normalidade, volta realmente a ser uma normalidade ou é uma nova normalidade, é um novo mundo, um novo Brasil que a gente vai ter? Não, olha só, o Brasil é um país continental, né? E eu acho que o ministro Mandetta ele colocou muito bem. Hoje as regiões onde estão com os maiores riscos, né? Você pega São Paulo, Rio, Minas, Manaus, está colapsado o sistema de saúde de Manaus, né? O Fortaleza também, tá? Então assim, o Brasil, a disseminação do vírus não está de maneira uniforme. Então, se nós pegarmos o próprio mapa do Ministério da Saúde, a gente vê essa dispersão. Então, o Brasil vai ser isso. Rio de Janeiro e São Paulo entraram nisso mais cedo e vão terminar. Enquanto isso, outros estados vão começar a ter. Quer dizer, nós não teremos uma nuvem igual pelo Brasil todo. Nós teremos as nuvens totalmente distintas de regiões e mesmo de cidades, né, em função da dimensão do Brasil. Se a gente pegar a região norte, onde a concentração de pessoas é muito abaixo da região sudeste e região nordeste, então Manaus tem essa questão toda em função da concentração muito grande de pessoas em Manaus e as condições de habitação em particular. Né? Então, isso favoreceu muito a disseminação do vírus. Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que isso vai passar. A gente está passando por um momento muito difícil, nós nunca vivenciamos isso, mas vai passar. Então, a gente tem que ter muita paciência, muita calma, muita resiliência, muita persistência e acreditar. E a gente tem que um ajudar o outro. Quer dizer, eu vou tomar cuidado comigo para eu não passar uma infecção para a pessoa que está do meu lado. Então, isso é muito importante. Por isso, o aspecto solidário que a gente tem que ter nesse momento. Acho que o Brasil é um país solidário e agora as pessoas serão efetivamente solidárias e o mundo está solidário. Por isso que eu tenho a grande esperança e a expectativa que, quando acabar isso tudo, o mundo vai olhar o mundo de maneira diferente. Eu acho que isso vai ser um grande ensinamento que a gente vai ter. Eu tenho certeza que a gente vai sair mais fortalecido como nação. Né? Muita gente sofrendo, muitas mortes, pessoas sofrendo também com a crise econômica, mas como país, como nação, eu acho que a gente sai fortalecido. Muita gente aqui, Zé Paulo, dando parabéns aqui para você pelo seu trabalho, e muita gente aqui falando de orgulho de trabalhar com você, trabalhar na Fiocruz, a Ana Vasques, tem aqui, cadê também? Cadê? Deixa eu achar aqui. A Maria de Nazaré Soeiro, também orgulho de ser Fiocruz.
É isso aí. A Nazaré é pesquisadora, uma excelente pesquisadora lá no Instituto. Tem trabalhos muito importantes na área de doença de Chagas, muito importante. Ah, legal. Muito bom que todo mundo está aqui assistindo a gente. Ah, o Alan também, que já falou com a gente antes, Alan Medeiros, médico, falou que a gente tem que ter mais orgulho da Fiocruz do que da Seleção Brasileira de Futebol. Concordo com ele. Tanta gente boa aí trabalhando, né, pelo Brasil. Oi? Ah, e ele acabou de receber uma cesariana de emergência, que ele falou aqui, parece. E tá bom, O... isso. Bem Mas na hora da live. a Fiocruz, né, ela pertencendo ao Ministério da Saúde, a Fiocruz, ela é um patrimônio da sociedade brasileira. Com Isso que eu certeza. acho, isso que é importante, entendeu? É. Acho que E, Zé Paulo, até eu sempre, né, tenho uma posição política, não, a gente não está aqui para falar de política, né, mas com relação ao ter um Estado, né, mais enxuto, mas onde a gente defende que o Estado tem que ser presente e forte é na área da saúde, na área da educação e da segurança. Então, tudo que a gente defende não vai de encontro, vai, na verdade, no sentido de apoiar instituições como a Fiocruz, e como você falou, que eu acho que é muito bom, a boa pesquisa, a boa educação, a boa pesquisa, ela vai ser sempre boa. Eu acho que isso é muito importante. Mandar um abraço aqui também para o Pedro Camal Rodrigues, né, que está aqui assistindo a gente, falou que parabéns ao trabalho dos dois, obrigado, Pedro, um abração para você. E o que mais aqui a gente pergunta, só para a gente não deixar ninguém. Ah, alguém perguntou aqui quantas irmãs eu tenho. Tenho 3 irmãs, tá? Mas, ó, não sei qual era a sua intenção, mas as 3 são casadas, tá? Então fica tranquilo aí. E as 3, por acaso, são da área de saúde, né? Uma é fisioterapeuta, uma é dentista e a outra é bióloga. E ela que trabalha na Carolina, que trabalha muito tempo, trabalhou muito tempo com o Zé Paulo também. E Zé fez, e Paulo, fez uma dissertação de mestrado, um doutorado muito importante, utilizando vírus como marcadores de infecção hospitalar, como biomarcadores. Um trabalho muito importante, de altíssima relevância para controle de infecção hospitalar. Tá? legal, legal, bom ouvir isso, ó, parabéns. Ó, a gente está chegando aí nos minutinhos finais, até porque a live no Instagram ela acaba pontualmente com 1 hora, e queria pedir para você fazer as suas considerações finais, se despedir aqui do pessoal, falar um pouquinho aí o que a gente deve fazer daqui para frente também. Bom, vamos lá. Então, agradecer muito a você, Paulo, pela oportunidade, a todas as pessoas que são seus seguidores aí. Eu acho que você tem representado muito bem o parlamento brasileiro, defendendo a área de ciência e tecnologia, a educação, então acho que isso é importante. Não vou entrar nos méritos relacionados a partido nenhum. Eu estou dizendo você, pessoa, eu defendo as pessoas, Claro, eu não defendo o partido, eu defendo a pessoa. Então, por isso, você está me devendo agora uma visita oficial ao Instituto para nós percorrermos lá o campus. A gente já se encontrou lá, mas eu quero que você vá ver as claro. nossas condições de trabalho, aquilo que a gente pode melhorar. Temos muita coisa para melhorar em termos de biossegurança. Precisamos de investimentos, nossa infraestrutura no Instituto. Contamos com toda a bancada para isso, para que a gente possa responder ainda mais e melhor as exigências, né, de saúde pública que a gente está, então conto com você. No dia 25 de maio, o Instituto Oswaldo Cruz e a Fiocruz completam 120 anos, é um marco histórico para a gente. Uma feliz Páscoa, independentemente de religião, né, cada um tem a sua religião, a sua crença, ou não tem, não importa, mas é um momento onde as famílias se reúnem, vamos nos reunir virtualmente, vamos superar esse momento, ter esperança. O distanciamento social é muito importante, né? Temos que ter para as pessoas direito à água, ao saneamento. O saneamento é muito importante, né? Então vamos lavar bem as mãos, né? Vamos esperar que agora, de fato, as comunidades mais carentes não tenham mais a qualidade de vida que essas pessoas têm, não são qualidades dignas para as pessoas, né? Vamos pensar num mundo melhor, mais solidário, né? E isso acho que a gente vai conseguir sim, né? E
Com certeza. Valorizar muito a pesquisa e o ensino, né? A pesquisa e o ensino são as maneiras onde o Brasil vai se tornar um país soberano, né? Com isso. Então, temos que pensar que pesquisa e ensino, não como gasto, mas como investimento, né?